Olá, amigos do programa Louvor e Mensagem. É um prazer estar novamente com você. E como sempre, nós teremos uma entrevista, uma mensagem e um louvor que certamente abençoará o teu coração. Fique conosco. Se você quiser ter acesso às mensagens anteriores do programa Louvor e Mensagem, a partir de agora você pode acessar youtube.com/Louvor e Mensagem. Tão simples, está aparecendo aí, youtube.com/Louvor e Mensagem, e você terá acesso às mensagens anteriores. Um curso de teologia nunca esteve tão perto de você. A Igreja Missionária Evangélica Maranata lhe apresenta o Seminário Teológico Maranata. Localizado no coração da Tijuca, próximo ao metrô da Sans Pena, o Seminário Teológico Maranata possui instalações com total acessibilidade. Venha aprender mais da Palavra de Deus conosco com os nossos excelentes professores. Entre em contato através do nosso e-mail e do nosso telefone 2567-7770. Deus tem um chamado para você. Olá, amigos. Meu nome é Davi Silveira, pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata, atualmente em Duque de Caxias, Rua Humberto de Campos, 107. Hoje nós estamos tendo a alegria, o privilégio de receber uma pessoa que, além de meu amigo, eu sou fã e admirador muito, o reverendo Wildo Gomes dos Anjos. Olá, pastor Wildo. Oi, pastor Davi. É um prazer muito grande estar com você e poder falar àqueles que nos assistem nesse momento. É uma alegria compartilhar mais esse momento com o irmão. Pastor Wildo, nós sabemos que a Missão Vida, que é um trabalho já quase que nacionalmente conhecido, está em alguns estados aqui no Brasil. Em quais estados a Missão Vida hoje está implantada? A Missão Vida nasceu em Goiás em 1983 e atualmente nós estamos em 7 estados, inclusive no Rio de Janeiro. E uma pergunta que vem à minha cabeça, certamente os nossos amigos telespectadores gostariam de saber: como que a Missão Vida ela é mantida, sustentada? Por exemplo, o senhor tem na Missão Vida hoje quantas pessoas sendo sustentadas, almoçando, jantando, tomando café da manhã? Aproximadamente quantas pessoas? A Missão Vida foi o primeiro trabalho de recuperação de mendigos do Brasil. E ela é 100% sustentada através de crentes, pequenas empresas brasileiras. Nós não recebemos dinheiro público, nós não recebemos ajuda do exterior. É uma organização acreditada e sustentada pelo povo brasileiro. Atualmente nós temos 560 leitos e esses leitos quase sempre estão na sua capacidade máxima. A quantidade de pessoas que nos procura em todos os núcleos da Missão Vida é muito grande. Eu diria que se nós tivéssemos 10 mil leitos, ainda seria todos seriam ocupados. Pouco, em razão da quantidade de pessoas que vivem nas ruas do nosso país. 560 leitos. São homens, né? Homens tomando café da manhã, almoçando, jantando, e tem sido... Não deve estar sendo muito fácil a missão de manter a comida na mesa desse povo. Nós oferecemos 4 refeições diárias, nós oferecemos assistência médica, odontológica, jurídica. Cada interno custa pelo menos um salário mínimo. Essa semana eu conversava com o presidente de uma organização de Santa Catarina e quando eu disse que nós fazemos esse trabalho com salário mínimo, ele chegou a me dizer que ele não acreditava e insistiu. E eu perguntei quanto vocês gastam para o sustento de cada um daqueles que estão em fase de recuperação. E ele me disse que R$ 1.800. Então, literalmente, Deus tem feito muitos milagres. Hoje nós temos 90% dos nossos colaboradores doam cerca de R$ 15 mensais. Você pode imaginar a quantidade de colaboradores que nós temos. Em 2011 e 2012, nós perdemos 6.500 mantenedores. 6.500. Pessoas que fizeram o compromisso e que por alguma razão deixaram de contribuir. Eu tenho um amigo missionário suíço, ele diz uma frase muito interessante: o brasileiro tem um coração muito generoso e grande, mas ao mesmo tempo que é grande, ele é fraco. Então as pessoas fazem compromisso, muitos daqueles que assumem
uma disposição, um compromisso de ser mantenedor da missão, ele nunca faz uma doação. Por isso a gente está sempre viajando, sempre divulgando a missão. Para conquistar novos mantenedores. Exatamente. O senhor disse que a Missão Vida tem um núcleo também no Rio de Janeiro, ali em Saquarema. Conta-nos um pouco a respeito da Missão Vida no Rio de Janeiro. Nós começamos o trabalho no final do ano de 2011. A missão enviou para o Rio de Janeiro uma equipe de 6 pessoas. E essa equipe foi responsável pelas reformas, construção do núcleo do Rio de Janeiro. O trabalho da Missão Vida no Rio, ele tem sido sustentado, na sua grande maioria, por pessoas de outras cidades e estados. E nós precisamos que o trabalho aqui no estado seja mantido, sustentado pela Igreja Evangélica Carioca, porque afinal de contas, esse trabalho tem beneficiado a Igreja Evangélica Carioca, Fluminense. Nós é que levamos as pessoas para lá. Sem dúvida. Muitas igrejas têm enviado, e é muito interessante que às vezes no final de cada ano os pastores apresentam um relatório e dizem: nós encaminhamos 20 mendigos para a Missão Vida esse ano, mas raramente as igrejas se comprometem. A Associação de Missões da Igreja Maranata tem sido uma importante parceira do trabalho da Associação Nacional Evangélica de Missões. Exatamente. Sim. O pastor Paulo Brito e a pastora Claudete, eles têm participado já há algum tempo. E você foi o responsável. Você conheceu a missão há mais de 20 anos atrás, travamos uma amizade e através da vida do irmão nós conquistamos o coração do pastor Paulo, da Claudete, e fizemos uma parceria que tem dado muito certo. Foi um sonho meu que, graças a Deus, se tornou realidade. Era o meu sonho, meu desejo, era que houvesse essa integração, essa cumplicidade entre Missão Vida e Igreja Maranata. E graças a Deus, isso está acontecendo, graças a Deus. E nós ficamos sabendo, pastor Wildo, que nos últimos meses o senhor teve um problema de saúde. O que é que houve, o que aconteceu? Conta pra gente um pouquinho. No dia 5 de julho, eu preguei no Rio de Janeiro. No dia 6 eu voltei para casa. E no dia 7 eu me submeti a uma cirurgia ortognática. O objetivo era corrigir uma apneia de sono grave que eu tinha. E eu sofri um erro médico. Não foi uma cirurgia assim emergente, emergencial, ela foi programada. Foi programada. Durante 2 anos eu fui acompanhado por um médico, por um cirurgião dentista, e essa cirurgia aconteceu no dia 7 de julho. E eu só vim tomar conhecimento do que tinha acontecido comigo um mês depois. Mas a informação médica, o procedimento médico, ele informou o quê? Que seria rápido, alguns dias, algumas horas? Como seria a recuperação? O médico me disse que eu ficaria 2 dias internados, voltaria para casa no final do 2º dia e teria mais 8, 10 dias de repouso. Eu sofri um erro médico, fiquei em coma por 2 semanas, fiquei numa UTI por mais 4 semanas, foi um tempo extremamente difícil. Quando eu cheguei no hospital, a cirurgia terminou às 3 da tarde. O cirurgião e o anestesista só me levou para o centro, para a UTI, por volta de meia-noite. Meus rins, fígado, tudo começou a falhar. E quando eu cheguei no hospital, eu não tinha os sinais vitais. Deus, de fato, fez um grande milagre. Eu costumo dizer que eu estive à porta dos céus. E Deus só não permitiu que eu entrasse por causa da oração e do clamor da igreja brasileira. O senhor acredita que foi um milagre de Deus? Certamente, Davi. Não só eu, mas toda a equipe médica, inclusive composta de pessoas que não são evangélicas. A equipe médica reconhece esse milagre. No 2º dia de internação na UTI, 2 dos médicos que estavam me assistindo chegaram a dizer que eu não tinha nenhuma possibilidade de sobreviver. Eles, como diz no andagem popular, eles me desenganaram. Sim. Mas o Senhor interveio. A última palavra é sempre de Deus. E Ele deu uma palavra favorável. Eu creio que muito ainda pode ser feito. E Deus é um Deus bondoso que nos ama. Independente de nós, Ele está sempre com a sua mão estendida
e ele foi extremamente generoso e fiel para comigo. No momento, o senhor está totalmente recuperado ou se encontra ainda num processo de recuperação? 8 meses se passaram. Quando eu estive com um dos médicos, ele disse: o senhor pode se preparar para 2 anos de recuperação. Processo de recuperação. Mas Deus tem sido extremamente generoso, eu ainda estou em fase de recuperação. Essa vinda minha ao Rio foi a primeira vez que eu viajei sem alguém me acompanhando. Eu estive pregando na sua igreja aqui na Tijuca e foi um tempo muito precioso. E estar aqui é um exercício grande de fé e de disposição. E eu louvo a Deus porque Ele tem sido comigo e tem me sustentado. Pastor Wildo, Deus efetivamente realizou um milagre na sua vida. Conta para nós, para essas pessoas que estão na expectativa de um milagre em suas vidas. Dante Alighieri, na sua obra clássica, A Divina Comédia, ao descrever o inferno, ele coloca uma frase muito interessante: deixai toda a esperança, ó vós que entrais. Dante estava certo, o inferno não é lugar de esperança. Nós jamais podemos acreditar que há esperança no inferno. Por isso nós acreditamos em Deus, porque o nosso Deus, Ele é o Deus de toda a esperança. Quando nós acreditamos na graça de Deus, nós somos alvos de todo tipo de benesses, todo tipo de bênção, inclusive de milagre. Essa vez não foi a primeira vez que Deus me contemplou com milagre. Eu sou uma testemunha ocular da bondade e da misericórdia de Deus. E você que me assiste nesse momento, certamente pode experimentar isso de Deus. Nunca procure a Deus, nunca ande com Deus pelo que Deus tem para te oferecer. Ande com Deus e faça de Deus o seu grande objetivo, porque você o ama. A palavra de Deus nos diz no Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quando nós trabalhamos e deixamos Deus feliz, a graça de Deus nos alcança de maneira tão extraordinária que nós experimentamos todo tipo de bênção, todo tipo de graça da parte do Senhor. Deus não tem as suas mãos atadas para que não possa nos abençoar. Os caminhos de Deus são mais altos, mais elevados. E se nós acreditarmos nisso, se nós colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, certamente nós vamos ser alcançados pela sua misericórdia, pela sua bondade. Você que me assiste talvez esteja passando por um momento difícil, esses dias que nós chamamos de dias maus, mas creia de todo o seu coração, há um Deus misericordioso, bondoso, que tem cuidado da sua vida. Eu costumo dizer que a misericórdia de Deus pode ser encontrada nos lugares mais remotos possível. Deus não é um Deus que se manifesta só na igreja. Você pode experimentar Deus no seu trabalho, você pode experimentar Deus na sua empresa. E eu gostaria que você entrasse em contato com o programa. O número está aparecendo aí na tela da TV. Pegue uma caneta, um papel, tome nota, ligue para alguém. Do outro lado vai ter uma pessoa interessada na sua vida, alguém que vai trazer uma palavra de Deus para você, alguém que certamente vai orar por você e vai se interessar pela situação que você está vivendo. Para Deus não existe causa impossível. Todos os problemas o Senhor pode resolver. Mas para isso é preciso que a gente creia. Para isso é preciso que a gente coloque a nossa vida à disposição do Senhor. Não acredite no evangelho que te faz só bem. Existem muitas pessoas andando com Deus pelo que Ele dá, pelo chocolate quente. Gente que abandonou a Deus, gente que deixou de caminhar com Deus porque Deus não curou, porque Deus não atendeu um pedido específico. Mas creia, na medida em que você anda, na medida em que você confia, as bênçãos de Deus te seguirão. Isso é palavra de Deus para a minha vida, isso é palavra de Deus para a sua vida. Deus não tem outras mãos que não sejam as minhas. Deus não tem outra cabeça que não seja a minha. Deus não tem outros pés que não seja o meu. E eu descobri no meu envolvimento, na minha caminhada com o Senhor, que quanto mais eu me dedico, quanto mais eu me volto para as coisas de Deus, mais eu experimento a graça de Deus. Eu vejo algumas pessoas dizendo, quanto mais eu me envolvo, mais pancada eu levo. É verdade,
Mas a graça de Deus, ela é muito maior na vida daqueles que estão envolvidos do que aqueles que estão distantes do Senhor. Dê a sua vida para Jesus, faça de Jesus o seu amigo, entregue a sua caminhada para o Senhor e certamente você vai experimentar muito mais do que você espera, porque Deus sempre nos supera, Deus sempre nos surpreende com misericórdia, graça e amor. Acredite nesse Deus maravilhoso. Muito obrigado, pastor Wildo. Obrigado a você que faz parte desse programa e fica um pouco conosco. Há ainda uma mensagem que certamente vai falar muito ao seu coração. Deus tem um milagre para você. Deus abençoe sua vida. Meu nome é Davi Silveira, pastor também da Igreja Maranata, e esperamos que esse programa tenha sido uma bênção na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e meus amigos, eu quero convidar você para uma viagem muito linda, nos passos do apóstolo Paulo. Nós iremos àquelas cidades onde Paulo estabeleceu igrejas, como Atenas, como Éfeso. Venha conosco, vai ser em maio, do dia 23 ao dia 26. E você vai poder então participar na Turquia e na Grécia. Nós iremos a lugares lindos como Pamukkale, como a Capadócia. E eu tenho certeza que você vai gostar muito desse time de gente campeã que está indo comigo à Turquia e à Grécia. Venha, ligue para o telefone que está aparecendo aí na sua telinha, que vão te dar todas as informações. Venha conosco, maio de 2013. Eu escolhi Jesus acima dos sonhos, projetos e planos. Eu escolhi Jesus. Eu escolhi Jesus. Mais que a felicidade, eu busco a santidade. Eu escolhi Jesus. As luzes do mundo brilharam pra mim e tive que decidir. O caminho largo parece mais fácil, mas é o estreito que eu vou seguir. Quebrar a vontade em prol da verdade é difícil de fazer. Mas ao ver a Cristo, eu sei que eu existo pra sua glória e louvor. Eu escolhi Jesus acima dos sonhos, projetos e planos. Eu escolhi Jesus. Eu escolhi Jesus. Mais que a felicidade, eu busco a santidade. Eu escolhi Jesus. Eu posso ver que neste caminho muitos ficam para trás, perdem o rumo, tropeçam e caem, vivem sem alvo e sem paz. Ao ver o perigo,
eu corro pra rocha que firma os meus passos na luz. Assim meu futuro estará bem seguro, só existe vida na cruz. Eu escolhi Jesus, acima dos sonhos, projetos e planos. Eu escolhi Jesus. Eu escolhi Jesus. Mais que a felicidade, eu busco a santidade. Eu escolhi Jesus. Jesus, tu és a pérola de grande valor, que me escolheu primeiro. Por isso entrego tudo, eu abro mão de tudo. Venha ao teu reino, Senhor. Venha ao teu reino, Senhor. Eu escolhi Jesus. Acima dos sonhos, projetos e planos, eu escolhi Jesus. Eu escolhi Jesus. Mais que a felicidade, eu busco a santidade. Eu escolhi Jesus. Olá, amigos do programa Louvor e Mensagem. Meu nome é Davi Silveira, pastor da Igreja Maranata já há alguns anos. Há 27 anos eu tenho tido o privilégio de pastorear nesta igreja. Eu quero compartilhar com você hoje um texto da Bíblia que tem me abençoado muito. É um salmo, Salmo de número 113. Preste atenção nesse salmo. Salmo 113, versos 5, 6, 7 e 8. Diz assim: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado e o faz assentar no meio de príncipes do seu povo. Que salmo fantástico! Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas. Apesar do seu trono estar nas alturas, ele se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra. Exatamente sobre isso eu quero falar com você nesse momento. Deus está inclinado para você. Você pode até não acreditar, você pode até não entender muito bem, mas Deus está inclinado a você, inclinado aos seus dramas, inclinado à sua angústia, inclinado às suas necessidades. Eu custei muito entender isso. Eu visitei a Maranata há alguns anos para conhecer uma moça e, saindo daquela reunião, eu estava numa avenida muito movimentada aqui no Rio de Janeiro, chamada Avenida Brasil. Avenida Brasil. Eu estava numa motocicleta, eu estava saindo da reunião, eu fui àquela reunião por causa de algumas paqueras. Mas quando eu saí da reunião, peguei a motocicleta, peguei a Via Expressa, na Via Expressa eu resolvi falar com Deus, na Via Expressa, pilotando uma motocicleta. E eu resolvi abrir meu coração para Deus. E exatamente naquele momento, Deus também estava inclinado para mim. Eu estava na Via Expressa. Eu não sei onde você se encontra. Esteja você onde estiver. Na cama de um hospital, no seu escritório, no seu banheiro, na sua sala, no seu quarto, sua cozinha, andando na rua, dirigindo o seu automóvel, Deus está inclinado para você, porque é isso que a Bíblia diz: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra. O salmo continua: ele ergue do pó o desvalido e do monturo. Se você pegar o dicionário, tiver curiosidade, pegar o dicionário e for verificar a palavra monturo, significa lixo. Ele ergue do pó o desvalido
e do lixo o necessitado, e o faz assentar no meio de príncipes, príncipes do seu povo. É exatamente isso que Deus quer fazer com você, te erguer da situação caótica, te erguer da crise, te erguer dos dramas existenciais e colocar seus pés no meio de príncipes, príncipes do seu povo. Foi exatamente o que ele fez comigo. Me tirou do lugar baixo, me tirou do lugar reles, do lugar vil, do lugar vazio e tem colocado já há quase 30 anos os meus pés no meio de príncipes, príncipes do seu povo. E essa palavra ecoou de uma forma bombástica em meu coração, que se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido. Eu tinha um bom emprego. Eu tinha uma motocicleta 0 quilômetro. Na minha vida, basicamente, não faltava nada. Mas a minha vida era uma vida que, comparada, existencialmente falando, eu estava no lixo. Minha alma estava em pedaços, meu coração estava em frangalhos. A minha vida financeira, muito bem, obrigado. A minha vida profissional, sensacional. Mas quando eu colocava a cabeça no travesseiro, a minha alma estava em frangalhos. Ele me ergueu. Se o Senhor Jesus me ergueu, Ele pode te erguer também. Guarde esta palavra no seu coração, guarde esse texto na sua vida. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, e o faz assentar no meio de príncipes, príncipes do seu povo. Esteja você onde estiver, seja você quem for, com suas crises existenciais, Deus está inclinado para você e deseja colocar seus pés no meio de príncipes, príncipes do seu povo. Quero terminar fazendo uma oração por você. Meu Deus, há dezenas e milhares de pessoas nos ouvindo neste momento. Que a tua bênção esteja sobre cada lar, cada família, cada pessoa que está desejando, meu Deus, ser erguida do pó, do lixo, do lodo, do lugar vil, e coloca seus pés no meio de príncipes, príncipes do seu povo. É meu desejo, a oração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Ligue para um dos telefones que aparecem na nossa tela. Particularmente, o meu endereço é Rua Humberto de Campos, 107, Duque de Caxias, Centro. E lá o nosso telefone é 2671-0300. Mas ligue para qualquer um dos telefones que vem aparecendo na tela. Meu nome é Davi Silveira, me despeço dizendo que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Levanta o que caiu, perdoa o que errou, entrega a Ele o coração. Jesus conhece a dor, desprezo e humilhação. Ninguém fez caso dele, ele era a salvação. Preciso exaltá-lo, honrá-lo com louvor, glorificar meu Deus, Senhor. Conhece a nossa dor, estende a sua mão, só pra nos resgatar do mal. Por mim e por você, na cruz se entregou. Entrega a Ele o coração, nos manda proclamar a todos seu perdão. Entrega a Ele o coração, promete retornar, conosco quer ficar. Entrega a Ele o coração.